Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que felicidade ter você aqui junto comigo nessa terça-feira, dia 10 de março, para mais um Evangelho, para mais uma meditação da palavra. Hoje é o 18º dia da quaresma, já estamos quase meiando a quaresma, né? E a igreja nos convida a meditar a palavra que está em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vestido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagassem toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor materno de Maria esteja com você, sobre a sua casa, sua família, sobre seus filhos, casamento, netos, sobre os seus pais, esteja sobre todas as pessoas que você ama, todas as pessoas que passarão pela sua vida hoje, esteja sobre os seus negócios e sobre os seus trabalhos. Há palavras de Jesus que parecem muito simples até que elas entram no coração e revelam algo que preferiríamos não encarar. O Evangelho de hoje pertence a esse tipo de palavra, porque ele não fala de pecados distantes, nem de grandes escândalos morais. O Evangelho de hoje fala de algo muito mais comum e justamente por isso muito mais perigoso. O Evangelho de hoje fala sobre o coração que recebeu misericórdia, mas não quer oferecer misericórdia. Pedro se aproxima de Jesus e faz uma pergunta que parece generosa. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Para a mentalidade da época, 7 era muito. Pedro provavelmente esperava ouvir um elogio. Era como se dissesse: Senhor, eu estou disposto a ir além do mínimo. Mas Jesus desmonta completamente essa lógica e responde assim: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não está ensinando matemática espiritual. Ele está destruindo a ideia de limite para o perdão. Porque quem vive calculando quantas vezes vai perdoar, na verdade ainda não entendeu o que é misericórdia. O perdão do reino não nasce na contabilidade da ofensa. O perdão do reino nasce da memória da graça. E para explicar isso, Jesus conta uma parábola que é uma das mais desconcertantes de todo o Evangelho. Ele fala de um rei que decide acertar as contas com seus empregados.
E um deles é trazido diante do rei, devendo uma quantia gigantesca. A linguagem usada no texto indica uma dívida absurda, impossível de pagar. Algo equivalente a milhões. Era uma dívida tão grande que a própria ideia de pagamento era uma ilusão. E quando o rei ordena que ele seja vendido com toda a sua família para pagar a dívida, o homem cai de joelhos e implora: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Essa frase já revela muito. Ela revela que ele ainda não entendeu a dimensão da própria dívida. Ele acha que consegue resolver com esforço, ele acha que consegue resolver com tempo, com negociação. E aqui está um retrato muito profundo da alma humana diante de Deus. Muitas vezes nós também imaginamos que a nossa reconciliação com Deus depende apenas de dar um jeito, melhorar um pouco, compensar com boas obras, equilibrar a conta. Mas a verdade espiritual é mais radical. Há uma dívida de vida que ninguém consegue pagar sozinho. Então acontece algo inesperado. O rei não negocia, o rei não estabelece um plano de pagamento, o rei faz algo infinitamente maior, ele perdoa a dívida inteira. Olha só, o rei não reduziu, ele não parcelou, ele não vai cobrar depois, ele perdoou. E esse é o primeiro choque da parábola, porque Jesus está falando do coração de Deus. O Evangelho não é apenas um sistema moral, o Evangelho é a revelação de um Deus que olha para a misericórdia humana e escolhe misericórdia. Mas a história não termina aí. O empregado sai dali livre, ele sai dali sem dívida, ele sai sem condenação, ele não é vendido, seus filhos não são vendidos, ele sai carregando nas mãos a maior misericórdia que alguém poderia receber. Só que ao sair dali, ele encontra um companheiro que lhe deve uma pequena quantia, uma dívida mínima comparada ao que ele devia. Então acontece a cena mais escandalosa da parábola. Ele agarra o companheiro pelo pescoço e começa a sufocá-lo. Paga o que me deves. Percebe o contraste? O homem que acabou de receber misericórdia se torna imediatamente incapaz de oferecer misericórdia. O coração dele foi libertado da dívida, mas não foi transformado pela misericórdia. E aqui está o centro espiritual desse evangelho. O maior perigo não é apenas pecar, é receber perdão e continuar com o coração duro. O companheiro faz exatamente o mesmo gesto que ele havia feito diante do rei. Ele cai aos pés e suplica por paciência. Mas agora, no lugar onde antes havia implorado misericórdia, ele se torna incapaz de oferecê-la. Ele manda o homem para a prisão. E quando os outros empregados vêm aqui, eles ficam profundamente entristecidos e contam tudo ao rei. E o rei manda chamar aquele homem novamente. Então vem uma das frases mais fortes de Jesus: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Aqui Jesus revela algo muito sério sobre a vida espiritual. O perdão que recebemos de Deus precisa atravessar o nosso coração e alcançar os outros. Se ele para em nós, se esse perdão para, ele se transforma em hipocrisia. O problema daquele homem não era apenas a dureza com o companheiro. O problema era que ele viveu como se o perdão que recebeu não tivesse mudado nada dentro dele. E talvez aqui esteja a pergunta mais profunda desse evangelho: quantas pessoas vivem assim? Isso mesmo, quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas rezam? Quantas pessoas pediram perdão a Deus? Quantas pessoas experimentaram a misericórdia de Deus? Quantas pessoas choraram diante de Deus e mesmo assim continuam carregando rancor, ressentimento, dureza contra alguém?
A pessoa aceita ser perdoada, mas não aceita perdoar. Só que Jesus termina a parábola com uma advertência muito séria. Jesus diz assim: assim também fará convosco meu Pai que está nos céus, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Perceba bem, meu irmão e minha irmã, Jesus não está falando de um perdão superficial, apenas de palavras. Ele está falando de perdoar de coração. E perdoar de coração não significa dizer que o mal não existiu. Perdoar de coração não significa fingir que não houve ferida. Perdoar de coração significa algo muito mais profundo. Significa entregar a Deus o direito de justiça e não carregar mais a vingança dentro da sua alma. Porque o ressentimento aprisiona mais quem guarda do que quem causou a dor. E é por isso que esse evangelho aparece na Quaresma. Porque a Quaresma não é apenas um tempo de penitência externa. A Quaresma é um tempo de purificação do coração. Talvez alguém esteja ouvindo essa palavra hoje carregando uma mágoa antiga. Uma palavra que feriu, uma traição, uma injustiça, um abandono, algo que ainda pesa dentro da alma. O evangelho de hoje não vem para negar essa dor. Ele vem para dizer algo muito maior. Você também foi alcançado por uma misericórdia que ninguém merecia. O perdão cristão não nasce da memória da ofensa. O perdão cristão nasce da memória da graça. Quem reconhece o quanto foi perdoado, começa a compreender o quanto precisa perdoar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, meu irmão e minha irmã, eu te convido a um ato de fé, colocar assim nos comentários: Senhor, eu escolho perdoar como fui perdoado. Senhor, eu escolho perdoar como fui perdoado. Essa frase é uma decisão espiritual. Senhor, eu escolho perdoar como eu fui perdoado. E enquanto você vai digitando, eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que está chegando aqui agora pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Eu estou aqui para interceder pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios. Só que para isso eu preciso de permissão. E a permissão é muito simples. Eu gostaria de te convidar, a fazer parte dessa família de oração, clicando na palavra que está aparecendo aqui embaixo, a palavra inscrever-se. Ao clicar você não paga nada, é totalmente gratuito, mas você faz parte dessa família. E ao fazer parte dessa família, todos os dias, no nosso Evangelho do dia, no nosso momento da Ave Maria, eu apresento o seu nome, a sua casa, a sua família, os seus entes queridos, os seus negócios, as pessoas que você ama, eu apresento ao Senhor. Eu apresento e coloco todos os seus desejos, aflições, saúde, negociações, tudo nas mãos do Senhor Jesus. E é por isso que eu te convido a se inscrever e eu vou te pedir um gesto muito simples, mas muito poderoso, que é o gesto de clicar nesse símbolozinho aí de joinha, nesse símbolo de gostei, de like, porque isso me ajuda a alcançar mais corações. E o objetivo de uma família é fazer com que ela cresça. Jesus quer isso, que a nossa família cresça. E é por isso que eu te peço para me ajudar a fazer com que essa família cresça cada dia mais, que ao clicar nesse símbolozinho aí de joinha, o YouTube entende que esse conteúdo tem relevância, que é um conteúdo poderoso e assim ele manda para mais pessoas e a gente consegue alcançar mais corações. Então estou te pedindo para você ser voz de Deus para o mundo, a me ajudar a compartilhar a palavra de Deus. Amém? E agora que você já digitou, que você já se inscreveu, que você já deixou o seu joinha, eu te convido a fechar os seus olhos se você puder. Eu te convido a entrar no momento de encontro pessoal com Deus. Eu te convido a respirar devagar por alguns instantes, a colocar a mão sobre o seu coração
e coloque diante de Deus o nome da pessoa que talvez ainda ocupe um espaço difícil no seu coração. Sabe aquela pessoa que te feriu, que te traiu, que falou injúrias contra você, que te machucou profundamente? Aquela pessoa que fez coisas que você jamais faria? Aquela pessoa que te tirou a paz, que tirou tudo aquilo que você tinha? Pode ser uma pessoa do seu trabalho, pode ser uma pessoa da sua família, pode ser algum amigo que você considerava muito, não importa quem seja. Coloque o nome dessa pessoa. Essa pessoa que ocupa esse espaço difícil no seu coração. Não foge desse nome, não esconda essa história. Imagine Jesus olhando para você com o mesmo olhar de misericórdia que aquele rei teve com o servo da parábola. E Jesus conhece as suas feridas, Jesus conhece as suas dores, mas Ele também te lembra que existe algo muito profundo. Eu te perdoei primeiro. Isso mesmo. Jesus está olhando no fundo dos seus olhos e dizendo: eu te perdoei primeiro. Agora diga no seu interior: Senhor Jesus, eu entrego a Ti essa dor. Eu entrego ao Senhor essa pessoa. Eu não quero mais carregar esse peso sozinho. Eu não quero carregar mais esse peso sozinha. Talvez o perdão não aconteça completamente em um segundo, mas ele começa com uma decisão. E hoje você pode dar esse primeiro passo. Conversa com Jesus. Vai conversando com Ele. Perdoa, meu irmão, porque Deus já te perdoou primeiro. Ao teu encontro venho agora, ó Pai, pois onde entras a mentira sai. Recebo o corpo do Senhor Jesus, que me ensina a carregar a cruz. Pão da unidade, força no sofrer, que faz a alma em Deus amadurecer. Quem perde a vida para te seguir, verá as portas do teu céu se abrir. Jesus, Tu és o pão que me sustenta, é Tua graça que me alimenta. Tomo a minha cruz pra Te seguir, e a Tua vida em mim vai florir. Senhor Jesus, o Senhor conhece o peso que muitas vezes carregamos dentro do coração. O Senhor conhece as mágoas antigas, o Senhor conhece as feridas que ainda doem, as lembranças que parecem impossíveis de esquecer, mas hoje nós lembramos que fomos alcançados pela Tua misericórdia. Assim como o rei da parábola perdoou uma dívida impossível, Tu também nos perdoastes quando não tínhamos como pagar. Por isso hoje, essa família de oração te pede: cura o nosso coração. Liberta-nos do ressentimento, nos liberta da dureza, nos liberta da prisão da mágoa, nos dá a graça de perdoar de coração. Que a misericórdia que recebemos de Ti se torne também misericórdia oferecida aos outros. Abençoa nossas famílias, os nossos relacionamentos e todas as pessoas com quem temos histórias difíceis. Que o Teu amor seja maior que qualquer ferida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele cure o seu coração e te dê a graça de viver a verdadeira liberdade do perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito. Ao teu encontro venho agora, ó Pai, pois onde entras a mentira sai. Recebo o corpo do Senhor Jesus, que me ensina a carregar a cruz. Pão da unidade, força no sofrer, que faz a alma em Deus amadurecer. Quem perde a vida para te seguir, verá as portas do teu céu se abrir. Jesus, tu és o pão que me sustenta, é tua graça que me alimenta. Tomo a minha cruz pra te seguir, e a tua vida em mim vai florir. Jesus, Pão da vida, força na minha cruz. vida da minha alma. Jesus, 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 Jesus. De que adianta o mundo conquistar, se o teu reino eu não habitar? Corpo doado, santa oblação, reina pra sempre em meu coração. Jesus, tu és o pão que me sustenta, é tua graça que me alimenta. Tomo a minha cruz pra te seguir, e a tua vida em mim